Eu sou o professor Márcio Ronaldo Rodrigues Vieira, do Departamento de Educação, Campus 15, UNEB, Valença, Bahia, e vou trabalhar com vocês na plataforma EAD da UNEB, no curso de Administração Pública, o componente curricular Psicologia Organizacional. É um componente de 60 horas e ele tem o objetivo de nos fornecer toda uma orientação voltada para a psicologia e sua ação na empresa. O primeiro psicólogo norte-americano, Walter D. Scott, ele trabalhou o funcionalismo e construiu uma ideia de psicologia organizacional pensando em favorecer os conflitos e os choques do mundo do trabalho. Uma função importante da psicologia organizacional no mundo do trabalho proporciona uma dinâmica de liderança no aspecto da questão voltada para os desafios em relação ao trabalho. No nosso conteúdo programático, nós colocamos no bloco 1, primeiro uma introdução ao estudo da psicologia organizacional, o campo da ação dessa psicologia e, sobretudo, como ela começou a desenvolver-se no Brasil. No bloco 2, nós vamos trabalhar o indivíduo na organização, motivação e liderança. São temas hoje muito importantes, onde a palavra de ordem na administração se chama mudança. Um outro fator importante é o uso da tecnologia nas empresas. O teknós grego, que é a expressão teknós, que vem de tecnologia, oriundo da palavra tecnologia, estudo do fazer, o fazer humano, ele vem a cada dia mais inovando. E essas inovações causam também necessidades de aprofundar melhor as motivações de liderança na empresa. No bloco 3, nós vamos trabalhar com liderança, características do líder, teorias de liderança e processos de socialização. É importante a gente visualizar que alguns pensadores que nós conhecemos e outros que talvez já trabalhamos, para a psicologia, eles têm uma função muito importante de reentendermos, compreendermos e ressignificarmos o papel do ser humano na empresa. Taylor, por exemplo, quando trabalha com a produtividade, MacGregor, quando trabalha com a gestão, Alain Chanlat, quando fala da ausência, da dimensão do humano no comportamento organizacional, nos favorece uma cultura diferenciada do trabalho. Como é um componente curricular de 60 horas, nós teremos uma média de 6 processos avaliativos. No meio 1, nós vamos trabalhar através da postagem em fóruns, questionários online, acesso ao ambiente virtual. Também vamos trabalhar com resumos, comentários, leitura de conteúdo no módulo. Prova escrita presencial, que é uma exigência do regimento da UNEB em todos os seus cursos, como atividades avaliativas desenvolvidas, questionários, textos, trabalhos escritos. Um resumo sobre a psicologia organizacional no mundo do trabalho é importante também. E no meio 3 nós vamos desenvolver a atividade de seminário em equipe, onde vocês vão realizar no polo e vão postar no AVA, que é o ambiente virtual. É importante também a gente observar relatos de leitura e entendimento das atividades desenvolvidas no curso. Os autores mais conhecidos que nós vamos trabalhar, a Benise Camargo, Psicologia Organizacional, Florianópolis, 2012, Bergamini, Koba, Psicodinâmica da Vida Organizacional, da APA, São Paulo, 1997, e outros autores que vão nos auxiliar, como Zanelli, Spector, Welling, Biogron, Fiorelli, enfim, Freitas, são autores que podem nos favorecer e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente compreenda. Eu tenho certeza que nós vamos gostar bastante de desenvolver essa atividade colaborativa
né? E vou estar sempre presente com vocês. A nosso componente curricular começa no dia 20 de novembro e vai até o dia 22 de dezembro. As datas, tudo estão no cronograma. Aproveite bastante e curta, né, essa sensação. Forrester, um filósofo americano, ele disse: quem não usar os seus olhos agora para enxergar, terá de usá-los mais tarde para chorar. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado.